Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui no nosso culto deste último domingo do mês de março, dia 28, e a nossa expectativa é de que, debaixo do cuidado de Deus, debaixo da orientação dele, nós avancemos, prossigamos por conta dos nossos desafios, por conta dos obstáculos que às vezes se apresentam a nós, como o deste final de semana. Termos que fazer o nosso culto, tanto da manhã quanto da noite, de forma online. Eu queria orar nesse instante e pedir a Deus que nos dirija, que nos oriente neste tempo que passaremos juntos, rogar a Deus que abençoe a palavra daquele que Ele trouxe para essa manhã, daquele que Ele separou para essa manhã, ainda envolvendo a nossa campanha de missões mundiais. Temos uma palavra especial de um missionário nosso da Junta de Missões Mundiais, falando à igreja, falando-nos nesta manhã. Então, eu queria, antes de mais nada, orar com os irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque uma vez mais o Senhor nos tem dirigido, conduzido, e estamos hoje, neste último domingo do mês, de forma online, mas certos do Teu cuidado, certos da Tua boa mão sobre todos nós, sobre as famílias da Tua igreja, sobre os Teus servos, sobre aqueles, ó Deus, que têm se juntado a nós e buscado a Tua face, buscado incessantemente, incansavelmente e desfrutado, Deus, do Teu favor, das Suas misericórdias, das Tuas promessas, experimentando, ó Deus, não só livramento, mas também a restauração das forças físicas, emocionais, espirituais. Nós Te bendizemos por isso, nós Te adoramos por isso. É exatamente nesta confiança que nos encontramos nesta manhã, na certeza de que, servindo a um Deus vivo, a um Deus sensível àquele que clama, estamos juntos, estamos reunidos, e a nossa intenção é que esse culto seja agradável ao Senhor. Para tanto, fala aos nossos corações, fala através da música, fala através da palavra, fala através de cada ato desse culto. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero convidá-lo a uma leitura de um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 9, e de uma maneira específica tratar de um aspecto desse texto. João, capítulo 9, fala sobre a cura de um cego de nascença. A maneira como Jesus se depara com aquele homem, a maneira como Jesus vai intervir na vida dele, promovendo a cura da sua visão, restaurando a sua visão de forma plena, e a maneira como a sociedade percebeu aquilo, recebeu aquilo, a maneira como a sociedade olhou de forma atravessada por conta da religiosidade que regia aquela sociedade, não muito diferente da nossa nos dias de hoje, não absorveu, não captou aquilo que o Senhor tinha promovido na vida daquele homem. E, inclusive, o afronta, o trata mal. Aquele homem que foi objeto da misericórdia, do amor de Deus, de uma maneira indiferente, agressiva, tratado por sua sociedade, por aqueles no meio dos quais ele convivia. E há um texto aqui em João, no capítulo 9, que é o relato de tudo isso que tentamos sintetizar aqui, que diz assim, versículo 35, e Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Só esse verso. E Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo, ao encontrar aquele moço, ao encontrar aquele homem que havia experimentado do poder extraordinário do Senhor Jesus, tendo sua vista restabelecida, restaurada, ele está face a face com o Senhor Jesus. É interessante porque o texto diz assim, o Senhor Jesus o encontrou. Às vezes, e não poucas vezes, nós mordemos uma isca extremamente perigosa,
às vezes, e não poucas vezes, nós nos permitimos enganar pela religiosidade, crendo que nós, porque somos bons, somos interessados, somos pessoas agradáveis e sensíveis, buscamos a Deus. Em absoluto, é Ele quem nos alcança, é Ele quem nos contempla, é Ele quem sai ao nosso encontro. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos relatos inúmeros que apontam para um Deus zeloso, amoroso, misericordioso, bondoso, que sai ao encontro do pecador. O Criador em resgate da criatura. Desde o Éden, a voz de Deus ecoa em todo o livro sagrado. Onde estás? Em Gênesis era: onde estás, Adão? E se você passar os olhos nos demais livros, você vai encontrar o Senhor à procura desse homem. Interessantíssimo que resgatemos isso, importantíssimo que resgatemos essa verdade. O Senhor está sempre à nossa procura. O Senhor está sempre à nossa busca. Quando nós nos deparamos com um relato deste encontro entre Jesus e o cego que havia sido, aspas, chutado pela sua sociedade, desprezado por ela. O texto diz isso. Quando Jesus ouviu que o haviam expulsado, ele foi expulso. Afinal de contas, como que ele permitiu que aquele homem fizesse aquele milagre num dia de sábado? Era isso. Era essa questão religiosa que impôs àqueles homens tamanho ódio contra aquele homem que havia sido curado. O texto ensina a mim e a você, mostra para mim e para você que é diante de Jesus que o nosso compromisso deve ser posto e levado a cabo. Quando Jesus o encontra, a pergunta de Jesus é simples e objetiva: você crê? Você crê naquele que operou tal milagre em sua vida? Você crê no Filho do Homem? É a pergunta simples e objetiva de Jesus. E o cego então diz: quem é ele? Para que eu nele creia. E Jesus responde: você já o tem visto. É como se Jesus dissesse: é este a quem você vê agora. Fui eu quem fiz, quem operou tamanho milagre na sua vida. O encontro de Jesus, a maneira com que Jesus se aproxima dele, vai à sua procura, era não só para confortar, para encorajar, mas também para confrontá-lo. Você crê? Você agora entende? Você agora crê no Filho do Homem, no Messias? A expressão Filho do Homem é uma expressão profética usada por Ezequiel. Você crê nesse profeta, nesse Messias? Nessa manhã do último domingo do mês de março, eu gostaria que você respondesse a essa pergunta. O Senhor Jesus, a sua e a minha procura. O Senhor Jesus que sai ao meu e ao seu encontro. Numa sociedade que nos despreza, numa sociedade que nos afronta, numa sociedade que nos expulsa, numa sociedade que nos trata com repugnância, numa sociedade que prima mais pela religiosidade do que o compromisso com Deus. A pergunta que eu e você precisamos responder é: cremos? Cremos nesse Deus que tem agido de uma maneira extraordinária sobre as nossas vidas em tempos tão difíceis? Cremos? Você crê? Nós vamos orar mais uma vez. Em seguida, o Ministério de Louvor vai nos conduzir com as canções, através das quais poderemos também cultuar ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e ofertas. Você tem todas as informações da conta da igreja, do banco, a chave do Pix, seu CNPJ, que aparece aí na tela da sua TV, do seu celular, para que você possa apresentar e devolver ao Senhor com gratidão. Porque se você crê, você tem gratidão.
A gratidão é uma das maiores, das mais fortes e contundentes evidências de alguém que crê. Gratidão. E você poderá fazer a apresentação dos seus dízimos, suas ofertas, sua vida, seu talento. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado uma vez mais, porque nesta manhã estamos como igreja reunidos e queremos que esse culto que agrade ao Senhor também nos edifique. Esse culto que agrade ao Senhor também nos confronte. Esse culto que agrade ao Senhor também nos desafie a crermos, a darmos o testemunho de que cremos e temos contigo um compromisso. Fala aos nossos corações, desperta a tua igreja, sensibiliza o teu povo, a fim de que permaneçam, ó Deus, focados no Senhor. Que não nos distraiamos, que não nos percamos nessa jornada, olhando à direita ou à esquerda, diante de uma sociedade que nos expulsa, nos despreza, nos ignora, porque somos objetos do teu cuidado, somos objetos do teu favor, temos sido objetos dos milagres do Senhor, da intervenção do Senhor, e que manifesta, mais do que uma questão religiosa, manifesta e evidencia o teu amor para conosco. Ó Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja neste domingo, nesta manhã. Fala, Senhor, de uma maneira tal que ao término deste encontro, nós, convictos, nos rendamos ao Senhor, nos rendamos com nossos corações e mentes submetidos ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor nesse instante. Igreja Batista Lírio dos Vales, que o Senhor esteja abençoando você, sua família, sua casa, que você tenha certeza de que 2021 vai vir, mas vai vir com bênçãos, que você seja realmente feliz nesse próximo ano, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou
com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. É sobre o amor de Deus que nós vamos falar agora. Bendito amor de Deus, né? Tanto amor por mim mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Tanto amor assim constrange o meu interior. Quem é o homem pra que deles te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim? Deus de amor, Deus de amor, graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor, graças te dou, pois tu és Deus de amor. Tanto amor por mim mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo
meu interior. Quem é o homem pra que deles te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim? Deus de amor, Deus de amor, graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, oh Deus de amor, graças te dou, pois tu és Deus de amor. Se tu és o meu Deus, nosso Deus de amor. Vamos orar, queridos, nesse instante, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos continuar colocando diante do Senhor a vida da Lília, do Edson, do Gustavo, do Michael, da Cindy, e de Nete e de Nivaldo, que se recuperam da saúde, se recuperam nesse momento da Covid. Vamos colocar diante do Senhor também uma criança chamada Helena, que necessita dos cuidados do Senhor. Nós devemos apresentar esse nome ao Senhor, é vizinha da nossa irmã Neuza. Vamos lembrar também em nossas orações dos nossos irmãos aí que estão em processo de tratamento de saúde, como Saulo, como a irmã Rose, a Mara, a Selma, todos eles, a Ilka, a Daniele, que estão em tratamento de saúde a despeito do momento que vivemos, que atravessamos. E vamos colocar diante de Deus a igreja, esse instante que estamos vivendo em nossa igreja. Essa semana não teremos nenhuma atividade presencial, nenhuma, e a igreja só volta a abrir presencialmente na segunda-feira, dia 5 de abril. Então, vamos pedir a Deus que nos conduza e nos sustente durante esse processo. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelos teus servos que com alegria e com fidelidade estão servindo ao Senhor, com gratidão nos seus corações, reconhecendo, Deus, a tua provisão. Ó Deus, nos dê a sabedoria, o discernimento na administração desses recursos. Nos dê, Deus, o entendimento cada vez mais de que o Senhor, não apenas na condição de Salvador nosso, mas também de dono das nossas vidas e história, nos tem sustentado. Ó Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, pela recuperação dos teus servos que foram infectados pela Covid. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus, pelo cuidado sobre a vida deles. E confiamos, ó Deus, o pronto restabelecimento deles ao Senhor. Ó Deus, fica conosco, abençoa agora a palavra que o Senhor tem dado ao teu servo, o testemunho da condução, da maneira através da qual o Senhor tem se utilizado dele e levado a melhor notícia àquele povo, ó Deus, onde o Senhor o pôs, o colocou, o plantou. Ó Deus, fica conosco, desperta a tua igreja a partir dessa palavra também, para o seu compromisso missionário. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero lembrar a você aquela pergunta que temos feito em nossas reuniões presenciais. Campanha de missões é campanha para que eu e você nos envolvamos, orando, cooperando, uma vez que nós não podemos estar nos campos missionários. Então, orando e cooperando. E a pergunta que devemos fazer é essa: quanto o Senhor tem com você para o êxito da nossa campanha em 2021? Responda, e que essa palavra que o pastor vai trazer a nós agora seja uma palavra que desperte você para esse compromisso. Deus nos abençoe. Graça e paz, grande privilégio poder estar compartilhando com vocês nessa ocasião. E nessa noite vou compartilhar com os irmãos um pouco do nosso testemunho, um trabalho de tradução da Bíblia no Oeste Africano, em um dos países mais pobres do mundo, menos alcançado pelo Evangelho
que infelizmente por conta do avanço do terrorismo tem se tornado um dos países que mais tem perseguido aqueles que seguem a Jesus Cristo. Eu sou o missionário Pedro Lourenço, juntamente com a minha esposa Clara, os nossos filhos Mateus, Felipe e Sara. Nós estamos ali neste país desde 2014, são 7 anos que nós iniciamos este projeto. E quero compartilhar esse testemunho, sobretudo, sobre a inspiração do que a Junta de Missões Mundiais está trazendo para nós este ano. Viva o poder de transformar. E o texto da nossa divisa. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Vocês têm refletido sobre isso. E eu quero reforçar essa perspectiva que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, provavelmente escreveu da prisão, num contexto onde a igreja sofria inúmeras coisas, né, perseguições, um contexto difícil, e mesmo Timóteo, possivelmente vivendo conflitos pessoais, também precisava dessa injeção de ânimo, né, e de mostrar que a palavra de Deus não está sugestionada ao contexto que estamos vivendo. Realmente, nós estamos vivendo no ano de 2021, um ano atípico, assim como foi o ano de 2020, tantos contextos difíceis que têm se apresentado, tantos desafios vêm se apresentando à igreja, mas eu estou aqui para testemunhar para você de que o Senhor continua agindo. A sua obra não para, a obra do Senhor, ela continua sendo realizada com poder, com graça. Deus continua capacitando filhos e filhas no mundo inteiro. Hoje você vai ouvir um pouco da África Ocidental, você vai ouvir um pouco desse trabalho de tradução da Bíblia e o que ele tem produzido, o que ele tem gerado e continua a realizar. Você pode ter o privilégio de participar, de ouvir mais sobre este trabalho, de participar ativamente deste trabalho. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você, esteja sensível ao poder de Deus, poder dele que continua a agir nas nações. Como eu já compartilhei, nós chegamos ali em 2014 e iniciamos então uma pesquisa e vimos que a realidade do país onde estávamos, havia mais de 70 línguas e 30 delas não tinha sequer um versículo da Bíblia traduzido. Entre elas estava também o povo M. Permita-me chamar assim, por causa do contexto onde nós estamos vivendo. O povo M, também um dos povos menos alcançados pelo Evangelho, o povo que não tinha sequer um missionário entre eles ou a Bíblia, nenhum versículo da Bíblia traduzida em sua língua. Mas quando nós chegamos ali, algo que marcou tantas nossas vidas, quando nós saímos do Brasil, foi de que vocês estão saindo aqui, mas quando chegarem lá, saibam que o Senhor já vai estar agindo. O Senhor já está agindo, Ele é Senhor deste local, deste povo que vocês vão trabalhar. Nós nos deparamos então com este povo, o povo M, vimos a sua necessidade, vimos a possibilidade de trabalhar com eles e percebemos que Deus já estava fazendo algo maravilhoso. As pessoas estavam se dando ao Senhor Jesus, conhecendo ao Senhor Jesus. As pessoas desse povo, um povo que tem a sua maioria declarado muçulmano, eles falam que são mais de 90% de uma população de 300 mil habitantes dessa língua, deste povo, né? Falam que são 90% muçulmanos e praticamente 100% animistas, mas Deus estava realizando algo maravilhoso. As igrejas começaram a se envolver com este povo, eles começaram a se dar ao Senhor, igrejas começaram a nascer em contextos onde as pessoas jamais tinham ouvido falar do Senhor Jesus. E assim nós encontramos esse povo que era tão dado ao Islã, tão dado a práticas de feitiçaria, mas que estava descobrindo em Jesus Cristo o poder para transformar. E nós chegamos ali, começamos então a nos envolver com essas igrejas que estavam nascendo e percebemos uma questão que se levantava. Tente imaginar, querido pastor, querida igreja, vocês se reunindo para cultuar e quando o pastor anunciasse, vamos ler tal versículo na Bíblia, as pessoas perguntassem, mas pastor, nós não temos a Bíblia em nossa língua, como vamos fazer? A Bíblia tinha que ser lida em alguma outra língua que tivesse a tradução, para então ser traduzida, para que houvesse a compreensão e então o pastor pudesse realizar ali
a sua prédica. Então essas igrejas tinham uma pergunta que tocou muito o nosso coração. Mas e a Bíblia na língua que fala o nosso coração? Nós estamos descobrindo em Jesus Cristo a verdade, precisamos ser discipulados, precisamos ser batizados, mas e a Bíblia? E a palavra de Deus, que é a bússola, que é o nosso livro, nosso guia de regra e fé e prática? Na nossa língua nós não temos. E quando a minha família, se apresentou juntamente com 2 pastores locais, nós nos apresentamos para iniciar esse projeto de tradução da Bíblia para o povo M, nós fomos recebidos com muita alegria. Nós ouvimos por diversas vezes a seguinte expressão: agora chegou a nossa vez, porque agora teremos também a palavra de Deus em nossa língua. Deus finalmente está olhando para o nosso povo. E motivados por isso, com apoio intenso da comunidade, nós iniciamos então o projeto Luz para o Povo M, e esse projeto de tradução. Se você nunca ouviu falar sobre um projeto de tradução, o que é preciso para que ocorra um projeto de tradução, o que é preciso ser feito, quais são as etapas para a realização de um projeto de tradução, vou tentar resumir aqui para vocês as etapas de como nós temos feito ali. Primeira etapa, nós sentamos como equipe, esses pastores nativos, locais, juntamente eu e minha esposa, nós sentávamos e começávamos um processo de produção do texto, de tradução do texto. E ali juntos nós analisávamos, tentávamos traduzir o texto. Depois dessa etapa, ele passa por no mínimo 4 esboços, esse seria o primeiro esboço. O segundo esboço era feito com um grupo de locutores, em que nós escolhemos uma aldeia base e nós levávamos esses textos até essa aldeia base e as pessoas ali ouviam e viam o quão natural o texto estava nessa língua. Esse era o segundo esboço. Depois de passar por esse segundo esboço, fazer as correções necessárias, nós tínhamos ainda um terceiro esboço, que era feito com líderes mais fluentes, que também tinham certo conhecimento teológico, líderes fluentes deste povo, do povo M. E analisando junto com esses líderes, principalmente os termos mais chaves dos textos que nós traduzíamos, então nós fazíamos outras correções até chegar ao esboço final, o quarto esboço, que era diante dos especialistas da Bíblia. O nosso projeto é um projeto em parceria da Junta de Missões Mundiais com a Missão Wycliffe. E ali, junto a esse especialista, douto no grego e no hebraico, nas línguas bíblicas, ele então analisava a nossa tradução e nos indicava para que a tradução pudesse estar o mais fiel, o mais próximo possível dos originais. Todo esse processo era feito versículo por versículo, capítulo por capítulo, daquilo que a gente pôde produzir como um texto, em uma língua que era ágrafa, não tinha nem sequer nada escrito, que a gente precisava coletar dessa língua contos, provérbios, cânticos, para então elaborar as primeiras escritas, elaborar as primeiras traduções, passando por todo este processo. Os irmãos podem imaginar quanto tempo pode levar todo este processo para que o texto possa estar pronto para ser impresso, publicado, para que ele venha chegar da melhor maneira possível à mão do povo. É um processo muito complicado, denso, demanda muito tempo. E o que a gente pôde produzir nesses 7 anos de trabalho, que eu tenho o privilégio aqui de compartilhar com você, eu tenho o privilégio aqui a alegria de dizer o que Deus tem realizado, apesar do difícil contexto e ainda que vem piorando com o advento dessa pandemia e tudo mais, o que Deus permitiu que a gente pudesse produzir. Nós já temos uma proposta ortográfica, a produção de um dicionário com mais de 2.000 palavras desse idioma, com a língua francesa da África Ocidental, e nós pudemos já traduzir os 4 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos estão traduzidos e prontos para serem impressos e entregues na mão do povo, carecendo tão somente de que a proposta ortográfica que nós realizamos seja então oficializada pelo governo para que a gente possa imprimir e dar na mão do povo. E mesmo assim não cruzamos os braços, nós registramos já o Evangelho de Marcos em MP3 para ser entregue na mão do povo. O povo já tem o Evangelho de Marcos em áudio, MP3. Eles já estão ouvindo a palavra de Deus na língua que lhes fala
ao coração. Deus nos deu a graça também de poder já elaborar, treinar o livro silábico desta língua. Nós separamos todas as letras com histórias do cotidiano do povo. Pudemos elaborar um livro de alfabetização, porque tão importante quanto a tradução da Bíblia está a alfabetização. E nós já elaboramos o livro de alfabetização nessa língua e já formamos o primeiro professor que está apto tanto para ler e escrever na sua língua, como para ensinar outros a lerem e escrever na sua língua. O missionário que está conosco, um missionário, mais um povo nativo. E hoje a nossa equipe ela é composta tanto da minha esposa, juntamente comigo e mais 2 pastores locais. Temos mais uma senhora que foi acrescida à nossa equipe e esse jovem que é já o primeiro professor formado. Porém, queridos, como eu disse no início e reforço aqui, e por isso todo o cuidado em relação não somente à minha segurança, a segurança da minha família, há também a questão, os protocolos de segurança em relação ao povo que ali está, diante da perseguição que vem crescendo constantemente, pessoas que vêm perdendo a sua vida. Permita-me encerrar contando aqui um testemunho que resume um pouco desse contexto daquele que ali estamos vivendo. Que apesar da dificuldade do contexto, Deus tem dado graça e o trabalho vem avançando. Permita-me contar a história e eu vou chamar da senhora Z. A senhora Z é uma viúva de um pastor, uma das viúvas que nós ajudamos, que perdeu seu marido assassinado por causa da fé em Cristo. Eles dirigiam uma igreja no norte do país onde nós estamos. E ali os terroristas começaram a tomar aquelas localidades e começaram a expulsar e a matar aqueles que não professavam a fé islâmica. Esse pastor que tinha ali as suas terras, tinha ali a sua igreja, juntamente com a sua família, sua esposa, seus 5 filhos, uma menina recém-nascida, se viu acuado e eles ficaram trancafiados dentro da sua casa. E a única fonte de alimentação que eles tinham, quando os terroristas ali tomaram conta do seu território. Porque os terroristas, quando chegam, eles chegam entulhando todas as fontes de água, deixando somente que a fonte de água seja na sua localidade, e as pessoas que vêm buscar água, eles vão perguntar se ele professa a fé islâmica ou não, se ele vai negar ou não a fé islâmica, ele pode perder a sua vida. E esse pastor então se viu acuado com a sua família, e a única fonte de alimentação que ele tinha era uma vaca, em que ele tirava uma bacia de leite para sustentar a sua família. Infelizmente a vaca também veio ficar desnutrida, e ele teve que tomar uma decisão radical. Pegou seu filho mais velho, serviu leite para toda a sua família, disse: nós vamos atrás de alimento, pelo menos para a vaca, para tentar nos mantermos. Se algo me acontecer, que aconteça. E ele teve de sair. Quando ele foi aos campos tentar o mantimento para sua vaca, nem sequer os terroristas conversaram com ele, já chegaram atirando, mataram esse pastor. Ele caiu sobre o seu filho mais velho. E quando ele caiu sobre o filho mais velho, ele disse: você vai ficar quietinho debaixo do papai. Você vai ficar quietinho e quando eles forem embora, você vai sair e vai contar à sua mãe que eu fui morar com Jesus. Eu estou nos braços do Senhor Jesus. Mas você vai voltar e vai contar a ela. E foi o que aconteceu. Os terroristas foram embora. Aquele garoto ainda se perdeu na mata por mais 3 dias, sem saber notícia. Então, quando ele voltou e pôde contar, aquela família teve que sair fugindo. Se refugia hoje no centro do país. E infelizmente não puderam nem sepultar o seu marido. E essa situação de tantos outros. Fala-se hoje de mais de 2 milhões de refugiados no país. Pessoas que estão perdendo a fé por causa de Jesus Cristo. Mas o poder de Deus continue assistindo a sua igreja. O trabalho de tradução avança. Viva o poder de Deus para transformar o mundo. Deus em Cristo, então, os abençoe. Faça parte dessa obra, faça parte dessa missão. Acesse nas redes sociais de Junta de Missões Mundiais e não fique fora disso. Experimente você também o poder de transformar o mundo. Deus em Cristo os abençoe. Obrigado por esse privilégio de estar aqui compartilhando com os irmãos.
Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo e não há nada que tu não saibas, ó Senhor.